Então, para moderar a próxima atividade, vou chamar o Dr. Breno Gestal, que é especialista em cardiologia com área de atuação e ergometria, cardiologista e ergometrista do Centro de Diagnose e Tratamento da Multa dos Magistrados, é médico do Centro de Cardiologia do Exercício do IECAC, diretor administrativo do DERCAD, e o Dr. Jorge Lely, que é vice-presidente do DERCAD, é médico cardiologista do Centro de Cardiologia do Exercício do IECAC, do Hospital Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, do Grupo Fleury e da Clínica Cardice. Cada palestrante tem 10 minutos para apresentar, e os moderadores vão avisar quando estiver faltando 1 minuto para encerrar. Comentários no chat, perguntas no Q&A. Breno e Jorge podem assumir. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de inicialmente agradecer o DERCAD, né, a participação nessa 21ª imersão, nesse evento tão tradicional da cardiologia do Rio de Janeiro. Dizer que é um prazer estar aqui, né? Sem mais delongas, vamos começar essa mesa redonda, né? Chamando primeiro a primeira participação, né? Como orientar a intensidade do treinamento para o atleta de provas de endurance pelo teste de exercício cardiopulmonar. Quem vai fazer essa palestra vai ser o Dr. Fabrício Braga. Dr. Fabrício é mestre em cardiologia pela FRJ, é diretor médico do Laboratório de Performance Humana, coordenador de cardiologia da Casa de Saúde de São José, diretor médico da Confederação Brasileira de Triatlon e membro da Comissão de Segurança do Ironman. Por favor, doutor Fabrício. Olá, bom dia a todos. Quero dar parabéns aí ao Pablo, a organização toda do evento, por estar nesse momento 246 pessoas assistindo a gente, numa manhã de sábado. Tudo bem, hoje o dia não está muito propício para a prática de exercício, mas sem sombra de dúvida, vou acordar 246 pessoas sábado de manhã, já é um sinal de grande sucesso desse evento. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Está todo mundo vendo minha apresentação? Ok, tudo bem. Perfeito. Então, vamos lá. Esse é o meu maior conflito de interesse. Sou um adepto fervoroso do teste cardiopulmonar do exercício na orientação de treinamento, não só de atletas de endurance. Não tenho a menor dúvida de que os atletas de endurance vão ser os que vão mais se beneficiar das variáveis obtidas no teste, mas eu sou convicto que o teste cardiopulmonar pode ajudar muitos outros esportes não ligados à endurance, como algum deles que vocês podem estar vendo aqui. Já temos colocado pessoas para fazer teste cardiopulmonar nas mais variadas modalidades desportivas. E não precisaria mais do que um slide, 1 minuto, para explicar sobre intensidade de treinamento obtidas através do teste cardiopulmonar. Como o Pablo me deu 10, eu vou extrapolar um pouquinho o assunto e falando, obviamente, de coisas que eu acho que são muito importantes para que as zonas de intensidade sejam utilizadas da forma mais adequada. Então, a gente vai determinar as zonas de intensidade, traçar os objetivos fisiológicos diante do determinante de performance no endurance. E uma coisa que as pessoas perguntam muito, correr e pedalar, um teste só serve para as duas coisas, diferenças de correr e pedalar, são as formas mais comuns de se fazer teste cardiopulmonar, e que outros dados do teste cardiopulmonar, que a princípio pode ter sido feito única e exclusivamente para determinar zonas fisiológicas, pode ser retirado para ajudar ainda mais a obtenção dos resultados esportivos de atletas de endurance. Então, isso aqui seria basicamente um único slide de uma apresentação de determinação de zonas de intensidade. Então, tudo que está abaixo do primeiro do limiar é leve, tudo que está acima do segundo limiar é intenso, é HIIT, e o que está entre o primeiro e o segundo limiar são degradês diferentes de zonas de intensidade que vão do moderado, leve a moderado, até o moderado forte, e passando do segundo limiar até o VO2 máximo, a gente na zona de alta intensidade. As demandas energéticas de cada um dessas situações, dessas intensidades do teste, vão ser, deixa eu botar o apontador aqui, vão ser diferentes. Então, o tempo de sustentação, como vocês podem ver aqui, vai ser completamente diferente em cada uma dessas zonas, porque a fonte energética numa determinada intensidade, os mecanismos bioquímicos que são deflagrados para se manter o exercício naquela intensidade são completamente diferentes, então a gente vai sustentar menos tempo, mais tempo de cada uma delas. Isso aqui, em geral, é o que se traça no teste cardiopulmonar, como vocês viram na brilhante apresentação anterior, com objetivos clínicos.
né? Dentro desse 9 plots estão todas as variáveis que vão ser utilizadas pelo treinamento, mas isso aí não fala absolutamente nada com quem vai utilizar o teste cardiopulmonar para orientar treinamento, que é atleta e treinador. Então, a gente precisa trabalhar esse modelo tradicional de report, de relatório, né, do teste cardiopulmonar, para que ele possa ser utilizado da forma mais eficaz para o treinador. Então, isso aqui é exatamente igual a isso, só que numa linguagem que treinador e atletas vão entender. E, eventualmente, até de forma mais simples. Ou seja, as informações contidas nisso daqui são exatamente as mesmas que estão contidas aqui. E só que trabalhadas numa intensidade, numa maneira que treinador e atleta vão ser capazes de entender. Então, o teste cardiopulmonar incremental, ele é capaz de gerar este tipo de relatório aqui, e esse relatório, as respectivas zonas de intensidade, que vão variar de 3, 5 a 7, de acordo com o gosto do esporte. Ciclistas gostam de 7 zonas, corredores gostam de 5 zonas. Isso não tem muita diferença, mas é muito importante que essa informação aqui seja trabalhada de uma forma que as pessoas que vão utilizar consigam entender. Então, diante das zonas de intensidade, a gente tem que dar mais informações para que elas possam ser usadas da forma mais eficaz possível. Então, a ideia é que o teste, além de determinar as zonas de intensidade, ele traça um perfil fisiológico que determine qual é o caminho entre o momento que o atleta se encontra e o que ele quer fazer, né? Então, uma coisa que a gente faz na sequência do teste cardiopulmonar incremental é verificar o VO2 máximo. Isso é uma coisa que eu considero muito importante na realização de um teste de atleta, onde o atleta é colocado num percentual da carga máxima o que ele atingiu no teste incremental, depois de um período de repouso. E isso serve para duas coisas. Validar se o VO2 máximo obtido no teste incremental, o exercício incremental muitas vezes sacrifica o VO2 máximo e a pessoa não consegue atingir o que ela poderia atingir no dia a dia. Então, a verificação serve para isso. Até porque as zonas de intensidade vão ser percentuais das cargas e do consumo de oxigênio obtido no teste. Então, verificado o VO2 máximo, a gente consegue também validar o perfil aeróbico, a relação aeróbico-anaeróbico obtida no teste. Por quê? Porque um indivíduo que tem um primeiro limiar, um atleta que tem um primeiro limiar 70% do seu VO2 máximo, ele precisa, na fase de verificação, demonstrar um predomínio aeróbico, como vocês podem ver aqui. Aqui é uma relação entre o tempo que o indivíduo sustenta no VO2 máximo e o tempo que ele fica aeróbico, aqui, e aqui anaeróbico. Essa marca vermelha aqui marca a quantidade de contribuição anaeróbica para o exercício. E aqui esse indivíduo ficou 2% a mais, como vocês podem ver, na zona aeróbica do que na zona aeróbica, confirmando o que a gente tinha obtido no teste, que era um primeiro limiar acima de 60%. Então, isso traça a relação entre o teste incremental e os determinantes de performance no esporte de endurance. Então, 70% da performance no endurance é determinada pela potência aeróbica máxima, pela posição dos limiares e pela eficiência do movimento. E o teste cardiopulmonar tem condição de ajudar na obtenção de melhora nesses três determinantes. No potência aeróbica máxima, a gente já obteve tanto na verificação quanto no teste cardiopulmonar incremental. Como é que o teste cardiopulmonar pode ajudar indivíduos a melhorar a posição dos limiares e melhorar a eficiência de movimento? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Posição dos limiares. O que isso marca? Então, é a fração utilizada da potência aeróbica abaixo do L1 no L1 e no L2. Então, é na relação dos limiares com valores esperados para o esporte em questão. O que significa isso? Em geral, esportes de endurance, atletas de endurance precisam ter, para performar, o primeiro limiar ventilatório acima de 60% do valor obtido no teste. E aí a gente tem aqui muito na cabeça de classificar o primeiro limiar ventilatório pelo VO2 previsto. Atleta de endurance tem o primeiro limiar acima de 100% do VO2 máximo previsto para eles, muitas vezes. Então, em relação ao valor obtido no teste, um atleta de endurance precisa ter o primeiro limiar a mais do que 60% do valor de VO2 máximo obtido no teste e um valor de segundo limiar acima de 80% do valor máximo obtido no teste. Quanto mais perto de 90%, melhor.
O primeiro limiar marca resistência aeróbica. Com mais aeróbico, o indivíduo consegue exercer, praticar exercício utilizando única e exclusivamente a energia aeróbica. E o segundo limiar marca a capacidade dele de remover lactato e tamponar o pH. Então, mais uma vez, esses valores devem ser utilizados do valor máximo obtido no teste. Eficiência de movimento é a quantidade de energia que eu gasto e a quantidade de energia que eu gero, ou seja, uma relação entre input e output. A gente desperdiça muita energia fazendo exercício, e quanto mais econômico eu for no meu movimento, mais eu consigo aproveitar a energia que eu gero. Então, existem testes específicos para avaliação de economia de movimento, mas o teste cardiopulmonar convencional pode dar uma boa ajuda nessa área, que é a relação entre consumo de oxigênio e potência. Então, eu vou dizer para vocês aqui dois atletas. O primeiro atleta tem um primeiro limiar ventilatório a 65% do VO2, mas ele atingiu 40% da potência máxima, ou seja, ele gastou 65% do consumo de oxigênio para entregar 40% da potência. O atleta 2 usou 65% do seu VO2 para entregar 63% da potência. Então, a gente tem aqui o atleta 2 muito mais eficiente, com um movimento muito mais eficiente do que o atleta 1. Então, essas são informações que a gente tira do teste cardiopulmonar. E aqui, o perfil fisiológico de um triatleta. Esse teste da esquerda aqui é o teste ciclístico, esse aqui é o teste de corrida, e aqui a gente vê, no primeiro limiar ventilatório, esse indivíduo consumiu 61% do VO2 e entregou 56% da potência. Até 10% a gente considera uma coisa aceitável. E no segundo limiar, no teste de corrida, ele atingiu o primeiro limiar com 84% do VO2 máximo. Isso é uma coisa, não posso dizer que é comum, a gente vê com alguma frequência em atletas de alta performance, ele viu primeiros limiar ventilatórios acima de 80% e atingiu 80%. Um minuto. Perfeito. 80% da sua carga. Ou seja, há uma diferença muito grande entre exercício no ciclístico e exercício na corrida. Aqui vocês podem ver a diferença do primeiro limiar nas duas modalidades completamente diferentes. E a gente tem estudado bastante isso lá no laboratório. Existe uma diferença muito grande entre fazer exercício em baixa intensidade, correndo e pedalando. A diferença dos limiares, a diferença do percentual do consumo de oxigênio é muito diferente. Então, na maioria das vezes, para se performar nas duas modalidades, as pessoas vão precisar de 2 testes. E a gente tem estudado mais a fundo isso, e provavelmente a diferença se deve a uma resposta da frequência cardíaca bem mais alta na corrida e uma diferença arteriovenosa de oxigênio mais alta também na corrida do que no ciclismo. E muitas vezes, para terminar, a dificuldade de progredir. Não é incomum quem faz esse teste de atleta, não consigo progredir, não consigo melhorar no meu esporte. A diferença não está no esporte especificamente, mas em eventualmente algum diagnóstico que deve ser feito durante o teste cardiopulmonar, e isso aqui é uma coisa que a gente tem feito com frequência, manobra de fluxo-volume durante o exercício. Aqui eu vou mostrar 3 atletas que não queriam performar e achavam que era o tipo de treinamento que eles faziam que ele precisava ser feito. E aqui a gente vê na curva já fluxo-volume máxima, um padrão clássico de broncoespasmo, e as manobras de fluxo-volume durante o exercício mostram uma extrema obstrução do fluxo respiratório. Ou seja, esse indivíduo aqui gastava mais energia para respirar do que para pedalar. Aqui é um caso parecido, mas com a curva fluxo-volume de repouso normal, mas a gente vê durante o exercício praticamente, a partir da metade do exercício, já há obstrução de fluxo, e o restante do exercício tudo com obstrução de fluxo. E, eventualmente, casos desse tipo, onde a gente tem obstrução de fluxo da alça inspiratória, é uma grande disfunção de corda vocal por refluxo gastroesofágico. Então, todas essas coisas podem ser obtidas no teste cardiopulmonar. Lembrando que o teste cardiopulmonar é basicamente uma conclusão fisiológica que determina que os parâmetros fisiológicos do atleta X precisam ser melhorados. As melhoras de treinamento a estratégia de treinamento que melhor atinge esse benefício são essas e essas e essas. Mas que isso é basicamente uma diretriz fisiológica. O plano de treinamento tem que ser feito pelo treinador que conhece o seu atleta, que conhece a peculiaridade dele e vai adequar aquela diretriz fisiológica obtida pelo teste com a diretriz de treinamento. Então, são coisas diferentes. A otimização de estratégia de treinamento tem que ser baseada e não sinônimo de uma diretriz fisiológica.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fabrício. Excelente apresentação. Nos trouxe vários aspectos da questão do teste de exercício cardiopulmonar e a prescrição de exercícios nesses indivíduos, esses atletas de endurance, né? Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Aqui. Bom dia a todos. As perguntas Bom dia a todos. As perguntas a gente vai deixar para ser feito no final. Tá ok, Fabrício? Parabéns pela excelente apresentação. E no final faremos as perguntas para todos os palestrantes. E é um prazer estar aqui sábado pela manhã, fazendo parte desse grupo do DERCARD. Isso é uma honra. E vamos agora chamar a nossa próxima palestrante, que é a doutora Mariana Caraza, especialista em cardiologia e mestre em ciências cardiovascular pelo INC. Ela vai falar de um tema importantíssimo, que é o exercício como terapia adjuvante no tratamento do câncer. Passo a palavra à doutora Mariana. Me ouvindo? Acho que agora sim. Sim. Isso, perfeito. Sim. Então, aqui a minha tela. Você tem 10 minutos. Quando estiver faltando 1 minuto, eu vou te avisar. Tá ok, Mariana? Ok. Vocês estão vendo agora? Sim. Perfeito. Beleza. Bom, gente, bom dia. Vou falar aqui sobre um tema um pouco fora do nosso habitual, né, do paciente cardiopata, falar um pouco sobre o exercício como uma terapia adjuvante no paciente com câncer. A relação entre exercício e câncer, na verdade, ela começa com a relação entre capacidade funcional e câncer, né? A gente tem lá nos anos 60 já alguns estudos observacionais correlacionando atividades laborais mais sedentárias com maior risco de câncer, atividades que exigiam mais atividade, né? Porque trabalhos que exigiam mais atividade, né? Comparando, por exemplo, carpinteiros com advogados. E esses estudos vão ficando mais evoluídos, depois a gente começa a ter alguns estudos de caso controle. Esse estudo, por exemplo, mostrou aqui que mulheres com menos de 40 anos, que tinham 3,8 horas de exercício, tinham um odds ratio 0,4 comparado com as sedentárias para câncer de mama. E a gente vai chegando em estudos mais modernos, prospectivos, que a gente já consegue mostrar que um VO pico mais elevado tem relação com menor mortalidade por todas as causas, também em pacientes com câncer. Então, quando a gente consegue determinar, né, que atividade física, VO2, capacidade funcional tem um melhor prognóstico no paciente com câncer, a gente procura entender como que isso acontece. Basicamente, são muitas hipóteses, mas o que a gente tem de mais sólido até hoje, então, dos efeitos fisiológicos do exercício no paciente com câncer, seria uma atuação no eixo insulina-glicose, regulação a curto e longo prazo de monócitos, né, que estão envolvidos em processos inflamatórios crônicos e no controle de células com alterações patogênicas, que seriam aquelas células que dão início ao câncer, mobilização de células NK e linfócito T através de estresse, cisalhamento e sinalização adrenérgica que ocorrem durante o exercício e moduladores que facilitariam a células imunes no tumor e alteração em produção e liberação de hormônios sexuais relacionados a 2 cânceres altamente prevalentes, que é o câncer de próstata e o câncer de mama, principalmente, né? Então, na verdade, a gente tem exercício utilizando algumas áreas do organismo como mediadores, né? Músculo esquelético, medula óssea, tecido adiposo, que vão implicar em mudanças no hospedeiro, né? No paciente em si, no seu metabolismo, no estresse oxidativo, hormônios sexuais, vigilância imunológica, vão se refletir em doenças específicas ali no microambiente do tumor, seja na apoptose, angiogênese, infiltração imune, como eu já tinha falado, balanço oxidativo. Então, é mais ou menos assim que funciona. E como que isso pode ser refletido clinicamente, né? Quando que o exercício é indicado no paciente com câncer? Bom, pode ser utilizado antes do tratamento cirúrgico como um componente de reabilitação. Eu não vou falar hoje, a gente já falou há duas imersões atrás um pouquinho sobre isso, mas a gente sabe que o paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico de câncer, né, e que
antes desse procedimento, ele está bem treinado, ele está bem nutrido, ele está bem tratado, ele vai ter um desfecho positivo, né, mais positivo na cirurgia. O exercício também é indicado durante o tratamento adjuvante, seja ele quimioterapia ou radioterapia. Ele pode também usado após tratamento, no que a gente chama, né, nos pacientes sobreviventes. E ele também está associado a cuidados paliativos, ou seja, o paciente com câncer ele tem benefício em fazer exercício em qualquer momento dele, né? Então, falando um pouquinho sobre o exercício durante a terapia adjuvante, né? É bem tolerado e seguro. Ele atenua efeitos colaterais e aumenta a tolerabilidade ao tratamento do câncer, especificamente. Ele proporciona um ganho, ou pelo menos uma manutenção de capacidade funcional. Que a gente observa muito é que o paciente com câncer ele perde muita capacidade durante o tratamento. E isso é significativo em várias formas, né? Tanto de prognóstico quanto de bem-estar, qualidade. A gente ainda não tem respostas definitivas se o exercício é protetor em relação à cardiotoxicidade. E também existem algumas questões aí se ele aumentaria ou não a eficácia do tratamento do câncer, tá? Então, aqui a gente tem uma meta-análise que mostrou, né, pacientes que fizeram isso durante o tratamento do câncer tiveram um aumento significativo aqui de VO2, né? A gente vê aqui favorecendo o exercício. É uma coisa bem óbvia, a gente não tem muito como esse forest plot. Aqui eu trouxe um outro trabalho mostrando, né, que em 230 pacientes com câncer de mama em quimioterapia foram alocados em 3 grupos. Um grupo para fazer exercício de baixa, moderada intensidade em casa, um exercício de maior intensidade supervisionado ou tratamento habitual. E foi observado tanto no grupo que fez exercício de baixa intensidade quanto de alta intensidade comparado ao grupo que não fez exercício, antes tiveram, né, no grupo exercício, menores episódios de neutropenia febril, infecção, dor, náusea e mantiveram uma maior atividade social. Tá? Aqui seria um esquema de como funcionaria a neutropenia febril nos pacientes que fazem exercício e não fazem exercício. Então, o paciente submetido durante a quimioterapia, durante pode ser no mesmo dia da QT, 24 horas antes, num protocolo que seja 3 vezes por semana, inclua o período que o paciente está fazendo QT, né? A neutropenia, ela duraria menos tempo e ela seria menos intensa. Isso aqui é um ganho muito positivo para o paciente que está em quimioterapia. Esse trabalho aqui eu trouxe, né, para mostrar uma coisa interessante. A gente fala muito sobre aderência e sobre ganho de VO2 em paciente em reabilitação cardíaca e não consegue ter uma aderência grande desses pacientes, ou pelo menos não a tanto longo prazo, né? E às vezes consegue mostrar ganho estatisticamente significativo de VO2. E vejam que nesses pacientes com câncer, em 12 meses, né, um aumento do VO2 pico com uma significância estatística importante. Em 6 meses, você vê pacientes tratando câncer, uma aderência de 90%. Então, são pacientes que estão muito propensos a fazerem o exercício, se de fato isso for oferecido a eles. Agora, sobre cardiotoxicidade, a gente vê um trabalho assim, né, mostrando que exercício de endurance diminui a toxicidade de rubicina, mas é um trabalho em ratos, né? Em humanos, as coisas ainda estão mais ou menos caminhando. Esse trabalho aqui, por exemplo, que os pacientes submetidos a exercício durante a quimioterapia tiveram uma melhora hemodinâmica do humor, de sintomas musculoesqueléticos, ganho de peso, né, menor ganho de peso, porém alterações eletrocardiográficas se mantiveram iguais nos 2 grupos. Então, é uma coisa que a gente ainda está caminhando para descobrir se de fato faz efeito ou não e que tipo e em qual intensidade seria benéfico, né, nesses pacientes. O exercício após a terapia adjuvante. É importante a gente sempre ter em mente que sobreviventes de câncer eles perdem muita qualidade de vida, tem uma incidência aumentada de outras patologias e de mortalidade por outras causas, né? São pacientes que acabam ficando mais doentes mesmo quando sobrevivem do câncer, né? E existem já estudos que mostram que o VO2 pico, ele é um preditor de doença cardiovascular no seu câncer, ou seja, o paciente que sofre do câncer, mas tem um VO2 menor, ele tem maior chance de hipertensão, de lipidemia, disfunção de VE. Então, o exercício, nesse caso, ele tem que ser pensado para a gente manter a saúde do paciente com câncer, tá bom?
E aí eu trouxe um trabalho aqui que eu acho que é fundamental, que é sobre exercício resistido em pacientes sobreviventes de câncer de mama. Né? Existe uma dúvida, muitas pessoas ficam naquela questão, paciente que fez linfadenectomia, que fez mastectomia, pode fazer musculação? Não só pode, como deve, tá? Esse Forest Plot, ele mostra resultados de bioimpedância por espectrometria, e o valor positivo seria um acúmulo de líquido no membro avaliado, e valores negativos seria não ter esse aumento de líquido no membro avaliado. Então, a gente vê que as pacientes que fizeram exercício resistido nessa meta-análise, né, a gente vê que quase encosta no 1, queria dizer que não piora, mas sim tem uma tendência a melhorar o linfedema. Então, assim, é uma meta-análise de 2020, tá? Então, pacientes sobreviventes de câncer, linfadenectomizadas, mastectomizadas, tanto podem como devem fazer musculação de membro superior. Mariana, Tá? 1 minuto. Oi. Ok. E o exercício no tratamento paliativo? A gente tem um número crescente de estudos mostrando que é uma questão que é seguro e factível, tá? Tem efeitos positivos de qualidade de vida e sintomas como ansiedade. Eu trouxe aqui esse estudo mostrando em pacientes com câncer de pulmão avançado e que melhorou a ansiedade, capacidade funcional, depressão. E esse aqui falando sobre exercício com câncer de próstata avançado, inclusive pacientes com metástase óssea. Ou seja, a gente não tem por que não fazer exercício também nesses pacientes. E eu vou terminar a minha apresentação aqui com um trechinho de um artigo publicado na revista de Medicina do Esporte, né, sobre exercício, que fala que o exercício tem um efeito no humor, ajuda o paciente psicologicamente, quebra o ciclo vicioso de hipocinesia hiperresidual, estimula o apetite, melhora a condição funcional, desacelera o curso de doença e melhora a qualidade dos anos restantes de vida. A questão é que isso foi publicado em 1993. Então, acho que a mensagem que fica se a gente não está prescrevendo exercício para o paciente com câncer, a gente está pelo menos há 27 anos atrasados. Então, é isso. Muito obrigada. Acho que eu cumpri meu tempo. Perfeito. Parabéns. Excelente apresentação, Mariana. E já vamos agora dar sequência, chamando a próxima palestrante, a doutora Joelma Dominato. Ela é cardiologista pela UERJ, é mestre em ciências cardiovasculares pela UF e cardiologista e ergometrista do Complexo Hospitalar de Niterói. Ela vai falar, durante 10 minutos, sobre como estratificar o risco de Wolff-Parkinson-White pelo teste de exercício. Passo a palavra para a doutora Joelma. Bom dia, obrigada à organização pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim, perfeito. Vamos lá. Bom, me coube a tarefa de falar um pouquinho sobre a estratificação do risco do Wolff. Para isso, a gente vai dar um breve resuminho, né, do que é o Wolff, para a gente poder entender todas as alterações que a gente encontra no teste ergométrico. Então, trouxe aqui o artigo original, que foi publicado em 1930, quando os 3 médicos já descreveram as alterações eletrocardiográficas. Um artigo bem interessante de ser lido do ponto de vista histórico em relação ao Wolff. Eles já falam nesse artigo que existia um padrão de bloqueio de ramo, tanto direito ou esquerdo, com um QRS alargado, um PR curto, que em situações de estresse com alta demanda simpática, essas alterações tenderiam a sumir. Viram que esses pacientes, são 11 relatos, né, nesse artigo, que esses pacientes tinham uma chance maior de apresentação de taquiarritmias, e que, na conclusão, ele coloca, olha, isso parece não ter relação com nenhuma doença cardiopatia estrutural, o mecanismo ainda é obscuro, mas a gente entende que tem alguma coisa de alterado aí. Um artigo bem interessante para a gente ler. O Wolff, ele trata-se de uma condução por uma via anômala,
E é importante a gente ter na cabeça as alterações que aparecem no eletro, né, pela condução pela via anômala. A gente tem um PR curto, com a presença desse empastamento no início do QRS, com a onda delta, um QRS alargado, com as alterações difusas da repolarização. É uma doença que tem uma incidência baixa na população geral, né, em torno de 0,1%, tem relatos de até 0,3%. A sua grande maioria é assintomática, mas a gente fica bastante preocupado em relação às consequências que o Wolff pode trazer. A gente sabe que pela presença da via anômala, esses pacientes podem apresentar taquicardias supraventriculares por reentrada, que podem ser tanto ortodrômica, que na sua maioria, são em torno de 90% das taquicardias do Wolff são do tipo ortodrômica, em que o estímulo atrioventricular acontece pelo nódo AV e volta de forma retrógrada pela via anômala. Mas a gente também pode ter a do tipo antidrômica, que é bem menos frequente, que seria o caminho inverso. A nossa grande preocupação em relação ao Wolff são aqueles que apresentam fibrilação atrial e o nosso grande temor em relação à evolução da fibrilação atrial, que pode cursar com fibrilação ventricular em morte súbita pela rápida condução do estímulo para o ventrículo pela via anômala. Bom, mas o que isso importa para a gente? A gente aqui consegue abordar muito os pacientes ajudar muito os pacientes assintomáticos no teste. Já é bem definido na literatura dos pacientes sintomáticos o tratamento. A gente sabe que eles têm um risco de morte súbita maior do que os pacientes assintomáticos. E os pacientes assintomáticos, 20% deles evoluem com taquiarritmia, sendo que 20% desses que apresentam arritmias ainda podem apresentar fibrilação atrial. Então, a gente já sabe que os sintomáticos a gente vai encaminhar para ablação, isso já é muito bem fundamentado, mas existe sempre um questionamento dos assintomáticos. A gente vai submeter todo mundo que tem Wolff à ablação, aos riscos de um estudo eletrofisiológico e ablação. Não, são poucos, mas existem. Ou vai acompanhar. O que a gente pode fazer? Então, buscando na literatura, a gente tem alguns consensos. O consenso americano de pacientes jovens, que foi publicado em 2012, já classifica a abordagem não invasiva como classe 2A para avaliação da via anômala durante o teste ergométrico. O guideline americano de 2015 já coloca como classe 1 a importância do teste ergométrico na avaliação da pré-excitação durante esse exame. E o consenso mais recente, que é o europeu, foi feito no finalzinho de 2019, publicado em janeiro agora de 2020, classifica como 2B. As nossas diretrizes são de 2010 e também classificam o teste como classe 2B para avaliação do comportamento da via anômala durante o teste ergométrico. Mas, bom, para a gente que é ergometrista, e acho que acho que a principal mensagem aqui que a gente pode colocar é como que a gente vai avaliar o Wolff durante o teste ergométrico. O que é importante para nós, ergometristas, informarmos aos médicos assistentes no laudo, o que a gente pode acrescentar de informação para eles. E aqui é importante a gente entender que o teste ergométrico, na grande maioria das vezes, vem pedido na indicação para avaliar a arritmia. E a arritmia no Wolff, a gente sabe que ela pode aparecer no esforço, mas ela também pode aparecer no repouso, no pós-esforço, ela não tem uma dependência da atividade física. Então, a grande indicação, e a gente, nas diretrizes que eu apresentei, a gente consegue entender isso bem, é a avaliação da via anômala. O que eu posso acrescentar de informação? Então, aqui de cara, já é importante a gente entender que a gente precisa, como ergometrista, documentar o ritmo. O exame tem que ser todo gravado, o ritmo todo gravado, para a gente poder conseguir pegar o pulo do gato durante o teste ergométrico. E como que a gente vê isso? Primeiro, a gente tem que situar exatamente aonde que houve a perda da condução pela via anômala. E aqui a gente consegue caracterizar bem que houve um estreitamento do complexo
QRS, e a gente tem que avaliar todos os outros critérios de perda da condução, da pré-excitação. Primeira coisa que a gente vai olhar, depois dessa redução do tempo do QRS, é o aparecimento da onda Q. A onda Q mostra a ativação septal normal, né, pelo nódo AV. Então, o primeiro vetor de ativação, então mostrando que a via anômala, nesse momento, ela não está sendo utilizada. Aqui a gente sabe que se houve ativação septal, a via anômala entrou no seu período refratário. A outra avaliação que a gente consegue perceber é um aumento do intervalo PR, que isso também é muito importante para a gente perceber que está tendo aquele atraso fisiológico do nódo AV, então ela não está sendo, o estímulo não está passando pela via anômala. E, por final, que é a grande informação para o médico assistente do teste ergométrico, é a mensuração do período refratário da via anômala. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar exatamente no momento em que houve a perda dessa precipitação, que nesse momento, como o estímulo não passou pela via anômala, a gente entende que ela está no seu período refratário, mede esse intervalo em milissegundos, e o que a gente tem muito bem documentado na literatura é que as vias anômalas com um período refratário acima de 240, alguns trabalhos assim, maior ou igual a 250 milissegundos, a gente sabe que isso sugere que essa via anômala ela tem um bom prognóstico, né? Então, o tempo do período refratário ele é super importante da gente fornecer na via anômala. Aqueles casos em que a gente tem um Wolff intermitente, que isso é muito comum durante o exame, a precipitação aparece e desaparece, a gente já sabe que esses já não são tão característicos para a gente como bom prognóstico. É necessário que tenha uma perda abrupta da interrupção da precipitação. Se ela for uma perda lentificada, enquanto a gente não tiver a presença do primeiro vetor da onda Q, a gente sabe que não tem a mesma, digamos, benignidade daquele que apresenta as três alterações. Então, isso é super importante para a gente documentar. Um minutinho, tá, Joelma? Tá, joia. Obrigada. A gente tem alguns trabalhos já na literatura, e aqui por conta do tempo, infelizmente, eu não vou poder citar todos. Hoje de manhã entrei para ver se tinha alguma novidade. São 44 artigos falando exclusivamente da avaliação não invasiva no Wolff e um artigo, uma meta-análise que deve sair por agora, que eles já fizeram uma pré-publicação bem interessante, mostrando que 10% dos pacientes que apresentam esse Wolff intermitente ao longo do exame, eles podem, de fato, evoluir com morte súbita. Lembrando que a gente... existem pacientes e pacientes, e no bom senso, como sempre, ele tem que ser preconizado. Então, mesmo nos casos assintomáticos, se a gente tem pacientes que têm ocupações de alto risco, como um piloto de avião ou atletas, eles saem desse algoritmo de tentativa de estratificação não invasiva pelo teste. E como mensagem final, o teste pode ser considerado uma ferramenta importante na estratificação do risco desses pacientes assintomáticos. O desaparecimento abrupto da pré-excitação, ele é sugestivo de um comportamento benigno da doença. Para nós ergometristas, é importantíssimo a gente gravar o ritmo durante todo o exame. E o nosso laudo é importante demais a gente ter a mensuração do período refratário da via, podendo ajudar o médico assistente na condução do caso. Era isso, muito obrigada. Parabéns, passo a palavra para o Dr. George. Agora, o próximo assunto será a diferença no teste cardiopulmonar de exercício entre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada. Quem vai nos falar desse tema é o Dr. José Antônio Caldas Teixeira. O Dr. Caldas é professor da UF,
mestre em Educação Física pela UFRJ, mestre em Cardiologia pela UF, doutor em Clínica Médica pela UERJ, especialista em Medicina do Exercício pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, especialista em Cardiologia pela SBC e diretor clínico da Clínica Fit Center. Por favor, doutor Caldas. Fala. Bom dia. Está compartilhando a tela? Sim. Sim. Então, vamos lá nessa maratona de 10 minutos. Né? Bem, o que a gente vai... Deixa eu tirar aqui que a coluna está na frente. Bem, a gente vai tentar falar nesses 10 minutos a pergunta se temos diferença no teste de esforço cardiopulmonar entre os dois tipos básicos de insuficiência cardíaca. Então, a pergunta é: a análise da gravidade prognóstica do teste de esforço cardiopulmonar é diferente na ICFEP em relação à insuficiência cardíaca? Aqui são alguns dos artigos que a gente consultou. Eu queria chamar a atenção um que saiu semana passada, que quem gosta do tema acho que vale a pena tentar obter. Bem, o teste de esforço cardiopulmonar ele oferece diferentes variáveis, né, de análise da gravidade prognóstica, mas infelizmente não dá para a gente comentar sobre todas. Então, a gente escolheu algumas que vai comentar. Né? Lembrar que, além dessas variáveis, o teste de esforço cardiopulmonar oferece a variável clínica, o comportamento pressódico e, é claro, o eletrocardiograma. A variável mais importante, sempre valorizada em relação ao prognóstico, porque ela depende da integração de diferentes sistemas, então é universalmente utilizada como valor prognóstico de qualquer doença, né? Não deixaria de ser na ICFEP, ainda mais que na fisiopatologia da ICFEP nós temos acometimento desses diferentes sistemas que são envolvidos na obtenção do VO2 pico, né? Então, nós temos uma redução tão significante quanto na ICFR em relação ao VO2 pico. Como o Fábio já mostrou esse slide, no vídeo do Dr. Salvador, a gente vai focar nesse primeiro corte, que sempre foi utilizado como indicação de gravidade até de transplante inicialmente, né? Então, também na ICFEP, esse corte pode ser encarado como de mau prognóstico, se obtém um VO2 pico abaixo de 14 ml por quilo por minuto, né? Então, a primeira observação: quanto menor o VO2 pico, principalmente abaixo de 14 ml, também esse paciente vão ser de mais gravidade, é um paciente grave, né? Agora, por vezes, não é tão importante eu só focar no VO2 pico, eu tenho que analisar quanto esse VO2 pico desse paciente representa em termos de percentual do VO2 previsto. Geralmente, um corte feito na faixa de 50%, 60%, também representa que esse paciente é mais grave, tem pior prognóstico. Então, segunda observação, quanto pior o VO2 obtido em relação ao previsto, geralmente num corte de 50%, vai caracterizar um paciente mais grave também. Outra variável que a gente vai focar é o chamado limiar ventilatório 1 ou limiar anaeróbio, que representa o quê? Apesar que o Fabrício falou em relação ao atleta, aqui ele representa a minha capacidade funcional útil. Quanto eu posso fazer um exercício confortavelmente sem entrar em fadiga ou dispneia. Ele tem um equilíbrio entre produção e extração do ácido lático. Mostrando aqui, né, o VO2 pico desses pacientes são geralmente na fase de 15 ml por quilo por minuto. Colocamos aqui nesse paciente um limiar anaeróbio na faixa de 60%, 9%, e a gente observa o quê? Esses pacientes realizam pouca atividade que não vão entrar ou ultrapassar esse limiar anaeróbio. E várias outras atividades do dia a dia vão estar acima tanto desse limiar anaeróbio quanto do VO2 pico. Ele vai ser incapaz de realizar. Então, terceira observação, limiar ventilatório em valores absolutos abaixo de 11 ou um percentual baixo em relação ao VO2 predito desse paciente, abaixo de 50, também vão representar um paciente mais grave, né? Agora, analisando a ventilação, que normalmente tem essa curva linear ascendente, podendo ter algumas incisuras que vão representar o limiar ventilatório 1 e 2, né? Se a gente observa já um padrão oscilatório, caracterizando a ventilação periódica oscilatória,
nada mais é do que o padrão de Cheyne-Stokes. Se Cheyne-Stokes representa a gravidade já no paciente parado, né? Pior ainda se observa essa ventilação periódica durante o exercício. Mais grave vai ser esse paciente e vai ter um pior prognóstico a sua presença, quando encontra a sua presença num teste de esforço cardiopulmonar, tanto para ICFE quanto para ICFEP. Então, a presença de ventilação periódica oscilatória caracteriza também esse paciente mais grave. E quando não tem um teste massa, o que eu posso analisar? Não tem parâmetros de teste massa. Eu vou analisar a inclinação da curva entre relação VE e VCO2 slope. Quanto maior esse ângulo, né, mais inclinado para cima, representa que eu tenho que ventilar muito para eliminar esse CO2. O que ele representa, então? Quanto tenho que ventilar para eliminar CO2. Traduz a minha eficiência ventilatória, né? E não depende do esforço máximo, porque a inclinação não muda. Então, aqui, 3 curvas de diferentes gravidades do paciente, e aquela mais íngreme representa paciente mais grave. Geralmente, no corte na faixa de 34, 35, né? Eu tenho esse paciente mais grave, né? E abaixo disso, um paciente de melhor prognóstico. Isso é traduzido na tabela prognóstica de Arena, em que acima de 30, a gente observa essa maior gravidade. E isso, esse gráfico mostrando esse comportamento em relação a ICFEP também. Tá? Então, quinta observação, quanto maior esse ângulo de VE, CO2 slope, mais grave esse paciente vai ser, também para ICFEP. Outra variável submáxima é o OWIS, que é a eficiência do consumo de oxigênio. Quanto consumo de O2 para determinada ventilação minuto. E também é avaliado a nível submáximo. Então, aqui já é o contrário. Quanto menor esse ângulo, menos eficiente sou de consumir oxigênio. Tem que ventilar muito para consumir, e vou consumir pouco oxigênio. Geralmente, dado um corte na faixa de 1,45, 1,47, a gente observa que o prognóstico desse paciente, se está abaixo desse valor, que eu posso considerar em termos absolutos ou em relação ao peso corporal dele, mais grave esse paciente vai ser. Então, sexta observação, se o OWI está abaixo de 1,4 ou abaixo de 15 em relação por quilo de peso, pior esse paciente vai ser. Considerando agora uma variável hemodinâmica, a resposta cronotópica desse paciente, né? A gente observa que ele tem uma redução da frequência máxima, né, em relação ao controle e também uma recuperação mais lenta da frequência cardíaca. Como a frequência cardíaca máxima pode ter outros fatores limitantes, até o uso de droga, ou foi um teste submáximo que ele parou antes, a gente pode considerar como mais importante a recuperação da frequência cardíaca, que tanto para normais, outros cardiopatas também, desde o final da década de 90, é um parâmetro diagnóstico, prognóstico, né? E a gente observa que na insuficiência cardíaca de fração preservada, quanto pior a disfunção diastólica, pior vai ser a recuperação dessa frequência cardíaca no primeiro minuto. Então, sétima observação, frequência cardíaca no primeiro minuto, geralmente para esses pacientes com insuficiência cardíaca abaixo de 7, vai ser um paciente mais grave. E isso é confirmado, se eu analisar, a gente observa nesse score de prognóstico de teste de esforço cardiopulmonar, do grupo do Jonathan Maia, que o Fábio comentou, né? Praticamente todas essas variáveis entram, né? E se eu tenho um score acima de 10 a 15, mortalidade praticamente 50% no primeiro ano de vida. Então, o score de teste de esforço cardiopulmonar maior do que 10 a 15 caracteriza também, nesse grupo de pacientes, um paciente mais grave, né? Naquele artigo que eu citei, que saiu semana passada, ele diz essas 4 variáveis, e nós comentamos essas 4 variáveis com esses pontos de corte, a gente observa que, acima desses pontos de corte, esses pacientes vão ter um pior prognóstico. Então, a mensagem final que a gente gostaria de dar qual é? As mesmas variáveis e valores utilizados na ICFE para analisar a gravidade e o prognóstico podem e devem ser utilizados na ICFEP também, né? Então, a gente se coloca à disposição para perguntas, né? E obrigado.
Parabéns, como sempre, uma excelente apresentação. E agora a gente sobrou tempo para responder as questões, a gente vai começar, então, fazendo algumas perguntas. Eu selecionei algumas aqui no chat, vou seguir a ordem, começar perguntando para o Fabrício Braga, doutor Fabrício Braga, que fez uma excelente apresentação. Fabrício, então, depois eu vou pedir a todos que respondam os questionamentos no chat, tá? Por favor, se não der para responder aqui, e tentar ser o mais breve possível nas respostas. Fabrício, na verdade, as perguntas foram relacionadas aos limiares de treinamento, limiar 1 e limiar 2 da ergospirometria, do teste de esforço cardiopulmonar. Gostaria que você falasse um pouco mais, apesar de você ter falado durante a sua apresentação, sobre aquele paciente que vai começar o treinamento, aquele paciente, ou atleta, aliás, que vai começar o treinamento, e aquele que já treina há bastante tempo. Como que você orienta nessa prescrição baseado nos limiares? O atleta iniciante e aquele atleta, o performance, que já está com excelente condicionamento físico. A porcentagem que eles ficam. Acho que o Breno congelou. Bom, deixa eu então já começar aqui. Na verdade, assim, a orientação vai depender do objetivo. O que ele quer? Ele quer correr 5K abaixo de 20 ou ele quer correr uma maratona? Então, a orientação é muito mais o cortejo do treinador do que junto com o objetivo do atleta do que propriamente do laboratório de fisiologia do exercício. O que um atleta de endurance precisa ter? Né? Ele precisa ter um primeiro limiar o mais tardio possível, em geral acima de 60% do previsto, do obtido no teste. O valor previsto para um atleta, isso não tem nenhum valor. Na maior parte das vezes, como eu disse, ele tem o primeiro limiar acima do VO2 máximo previsto para ele. Então, E o que joga o primeiro limiar para frente? Volume. Então, volume, assim, o teu primeiro limiar baixo, precisa de volume na disciplina que ele deseja performar. O que joga o segundo limiar para frente? Né? E também é uma valência muito importante, inclusive, para ver que correr a maratona. Em geral, as melhores fórmulas de predição de tempo de maratona são baseadas em percentuais do LV2. Então, ter o segundo limiar o mais tardio possível também é uma valência muito, muito importante. O que joga o segundo limiar para frente? Treinos intervalados no domínio do segundo limiar. Então, e aí, como isso vai entrar na prescrição do treinamento, depende quão distante o indivíduo está do que ele quer fazer, né? Se não adianta tentar ficar deste jeito 6 meses antes de uma prova, não tem nenhum sentido isso. Então, aí, diante do perfil fisiológico, entra quais são os objetivos e a periodização. Quem vai fazer isso é o treinador. Esse íntimo contato entre o laboratório de fisiologia, o médico do esporte, o fisiologista e o atleta e o treinador é uma coisa muito importante para que esse processo, né, seja feito da melhor forma possível. Mas é desse jeito, Bruno. O Breno, posso fazer um comentário em relação a isso? Com certeza. Comparando em relação ao atleta, né, a insuficiência cardíaca, tanto os dois tipos de insuficiência cardíaca, ele já tem um VO2 baixo. E o dia a dia dele já representa um treinamento intenso. Então, ele está frequentemente 70%, 80% do limiar em relação ao VO2 baixo. Por isso que é importante a gente comparar em relação ao VO2 previsto, diferente do atleta. Porque o VO2 dele, pico está aqui. Ele está com VO2 no limiar ventilatório 1 a 70%, 80%. Mas o VO2 previsto será lá em cima, em vez de 80%, vai representar 30%, 35% do previsto. E isso, para a insuficiência cardíaca, tem um papel prognóstico importante. Só para ver a diferença das duas populações. E o pneumopata mais ainda, porque o pneumopata, em geral, não consegue hiperventilar para passar do segundo limiar. Então, às vezes, o primeiro limiar dele é 95%, porque ele passa o primeiro, dá hiperventilada, acaba o pulmão e ele acaba o exercício. Às então, vezes, ele não atinge nem o primeiro limiar, um DPOC grave. Então, assim, um atleta que tem o primeiro limiar ventilatório a 40% do VO2 previsto, desculpa, não é atleta.
Com certeza. Pode ser, mas não de atleta de endurance. Eu tive a oportunidade recente de avaliar a seleção brasileira de tiro com arco. Eles não são primores de VO2 máximo, tampouco de remoção, de tamponamento, etc, etc. Mas tem uma recuperação da frequência cardíaca de 70 batimentos no primeiro minuto. Perfeito. Respondido. Passa a palavra para o Jorge. Eu teria agora uma pergunta para a doutora Mariana sobre o tipo de exercício, né? Quer dizer, de uma maneira, quer dizer, como a gente sabe que a literatura não estabelece uma fórmula de bolo, digamos assim, né? De qual exercício tem que ser feito. Mas quais seriam as linhas gerais do exercício para o paciente com câncer? Acho que as linhas gerais do exercício para o paciente são as mesmas para o paciente cardiopata, que são as mesmas para a população em geral. É o exercício resistido, exercício aeróbico e o alongamento. Então, a gente não tem muito para onde fugir. Ele se beneficia de todos os exercícios. Existem estudos com todos os tipos de exercício, com paciente recebendo quimioterapia durante a pedalada no ciclo ergômetro, exercício de intensidade, HIIT, intervalado. A gente pode fazer o que o paciente tolerar, gostar, estiver disposto e tiver com capacidade funcional para começar aquele tipo de exercício. Então, não tem restrição, limitação. O que a gente puder fazer está valendo. E tem benefício. Muito obrigado. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, quer dizer, perguntar não, na verdade é um comentário, né? Que em relação ao paciente com câncer, a gente tem o mesmo problema do paciente cardíaco, né? Quer dizer, existe uma subutilização do exercício para o paciente com câncer, obviamente tem falado, quer dizer, agora se começa a se falar mais, mas também os médicos não encaminham, os médicos não recomendam, os médicos, então acho que vale a pena a gente frisar aqui da importância da reabilitação, da importância do exercício físico. Isso é muito importante para esses pacientes, não só antes, como durante e após o tratamento. E eu acho que é exatamente como você falou, vai depender da aceitação do paciente e dos sintomas que ele tiver, mas que realmente ajuda o exercício, ajuda e muito. Posso fazer um pequeno comentário só sobre isso? Só fechando aqui, a aceitação do paciente geralmente é alta, a aderência é boa, são pacientes que normalmente aceitam, gostam e ficam bem aderentes ao exercício. É porque eles não têm oportunidade normalmente. Bom, primeiro, parabenizar a Mariana pela aula dela, foi muito boa. Isso é uma curva de navio, né, Jorge? Assim, a minha impressão é que está mudando um pouco. Acho que uma prova contundente disso é que o INCA está escrevendo um manual de tratamento oncológico e vai incluir pela primeira vez um capítulo de exercício no contexto da pré-habilitação. Então, acho que isso é uma grande prova de que talvez isso já está fazendo parte, né, do racional, tanto do oncologista quanto do cirurgião oncológico, na hora de tomada de decisão com o paciente. A gente tem bastante paciente lá no laboratório em pré-habilitação e reabilitação oncológica, em todas as fases de doença, né, até em paliação. E existem alguns cuidados assim que a gente, experiências que a gente já teve, né, de exercícios que talvez tenham um cuidado no paciente oncológico, sobretudo no paciente com colostomia, evitar grande exercício que aumente a pressão intraabdominal, paciente com catéter, né, existem alguns estudos, sobretudo com hiperextensão do pescoço, a abdução do braço, que pode aumentar a chance de trombose do catéter. As metástases ósseas também carecem de algum cuidado adicional nos exercícios com carga axial, em pessoas com metástase de coluna, e uma forma de exercício extremamente simples, que traz um benefício, um alívio gigantesco aos pacientes oncológicos com neuropatia induzida por quimioterápico, muito comum, que é a plataforma vibratória. É assim, impressionante o impacto que um exercício, né, simples como esse, né, que o paciente acha que é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer, ficar em pé só em cima desse negócio, o benefício que traz na redução das alterações neurosensitivas induzidas por quimioterapia. Bem, nós já estamos com o nosso tempo quase esgotado, mas eu gostaria de pelo menos fazer uma pergunta para a doutora Joelma, do chat. Pacientes que apresentam, quer dizer, que não têm diagnóstico prévio de Wolff e apresentam Wolff durante o teste ergométrico. Qual seria a conduta? Como a gente se comporta em relação a isso? A gente tem relatos de aproximadamente 30 a 35% de
apresentação do Wolff que a gente chama de intermitente. Então, a interpretação do exame é a mesma de um Wolff que o paciente chega um dia no consultório e tem um eletro com Wolff e minutos depois ou dias depois a gente faz um eletro e ele não tem Wolff. É a mesma coisa. A gente sabe que aqueles que são assintomáticos e que apresentam essa intermitência no Wolff, eles têm um período refratário maior, mas a gente também sabe que aqueles que desaparecem durante o estímulo adrenérgico, eles parecem ter mais benignidade do que esses que aparecem e desaparecem. Quer dizer, eu só queria também fazer um comentário que você colocou na sua apresentação, né? Mas é que, em relação ao Wolff, existem dois tipos de pacientes, né? Os sintomáticos e os assintomáticos. Os sintomáticos, na verdade, a grande maioria deles vai ser encaminhado para estudo eletrofisiológico, né? Para depois definir se vai ter ablação ou não, né? Agora, os assintomáticos que são um problema, e que, na verdade, não existe um consenso da literatura, né? Existem artigos falando de que você deve estudar todos, tem artigos que dizem que não, sendo assintomático e tendo teste ergométrico em que a via anômala desaparece, você não estuda. Então, na verdade, isso aí ainda é uma zona meio cinzenta, mas eu acho que o bom senso é que deve nortear, e os dados do teste e dados clínicos devem nortear a conduta desses pacientes. Eu ainda dividiria os assintomáticos, desculpa, só Pode falar. Eu ainda dividiria os assintomáticos pela idade, né? Porque a gente tem aqueles que os mais jovens, né? E aí a gente tem, mostrei, tem até uma diretriz para pacientes assintomáticos até 21 anos, e é diferente daqueles que a gente pega um Wolff que tem 60, 70 anos. Acho que a interpretação, o bom senso também, nesses casos, também vai fazer diferença, né? Ele que aparece com um Wolff lá com 70 anos, será que ele tem mau prognóstico? Né? Porque o tempo de surgimento de uma possível arritmia é muito maior no paciente jovem, né? No paciente já mais idoso, exatamente. A possibilidade é muito menor, né? Bom, infelizmente, são 10 horas e 2 minutos, nós passamos 2 minutos do nosso tempo, mas eu queria agradecer muito aos palestrantes a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Certamente todos aprendemos muito com as palestras, com as apresentações. As perguntas que permaneceram sem resposta podem ser respondidas posteriormente. E um bom sábado para vocês. Fiquem bem nesse momento de pandemia. E vamos continuar com a nossa imersão.